Introdução à cobertura de carro reserva no seguro de automóvel. Ao contratar um seguro de automóvel, buscamos proteger nosso patrimônio e nos resguardar contra possíveis prejuízos, como acidentes, furtos, roubos ou danos ao veículo. Contudo, muitos desconhecem que uma das coberturas mais úteis, mas frequentemente subestimada, é a cobertura de carro reserva. Esse benefício pode ser essencial para manter a mobilidade em momentos críticos, quando o carro segurado está indisponível, seja por reparos ou perda total. Mas como funciona essa cobertura? Em quais situações ela pode ser acionada? Quais são os limites e responsabilidades do segurado? A cobertura de carro reserva é opcional, ou seja, não faz parte das coberturas obrigatórias do seguro de automóvel. O segurado pode incluí-la no momento da contratação, mediante um acréscimo no valor da apólice. Essa cobertura é acionada em caso de sinistro indenizável, ou seja, quando ocorre um evento que justifique a indenização por parte da seguradora, como roubo, furto, ou um acidente que cause danos significativos ao veículo. Um ponto importante a ser entendido sobre a cobertura de carro reserva é que ela pode ser ativada tanto para sinistros de perda parcial quanto total. No caso de perda parcial, quando os danos ao veículo ultrapassam o valor da franquia, mas o carro ainda pode ser reparado. O carro reserva é liberado após a aprovação do orçamento pela oficina. Já em casos de perda total, roubo ou furto, a liberação ocorre apenas após a confirmação da indenização integral por parte da seguradora. Em ambas as situações, o segurado tem direito ao uso do carro reserva durante o período especificado no contrato, mas com algumas limitações, que serão discutidas mais adiante. Uma dúvida comum entre os segurados é se a cobertura de carro reserva pode ser utilizada em casos de panes mecânicas ou revisões regulares do veículo. A resposta é não. A cobertura se restringe a sinistros indenizáveis. Isso significa que problemas como pane elétrica, mecânica ou manutenções de rotina não são cobertos por essa modalidade, cabendo ao segurado arcar com os custos de locação de um veículo nesses casos. Além disso, é importante lembrar que o número de diárias para o uso do carro reserva é limitado. O segurado deve escolher, no momento da contratação do seguro, o pacote que melhor atenda às suas necessidades, com opções que geralmente variam entre 7, 15, 30 ou mais diárias, dependendo da seguradora. Essas diárias são corridas, ou seja, uma vez acionada a cobertura, o período de uso começa a contar de forma contínua e não pode ser interrompido. Por exemplo, se o segurado utilizar o carro reserva por 10 dias e devolvê-lo, ele não poderá guardar os dias restantes para uso futuro no mesmo sinistro. Limitações e regras para o uso do carro reserva. É crucial entender que a cobertura de carro reserva segue uma série de regras impostas tanto pela seguradora quanto pela locadora responsável pelo veículo. A primeira limitação importante é que o carro reserva só pode ser utilizado uma vez por evento de sinistro. Isso significa que, se o segurado acionar a cobertura e devolver o veículo após usá-lo, ele não poderá solicitar o carro reserva novamente pelo mesmo sinistro. Outro ponto importante é o fim da cobertura. No caso de sinistros com perda parcial, a cobertura de carro reserva se encerra na data em que os reparos do veículo segurado forem concluídos. Já em casos de perda total, roubo ou furto, a cobertura termina na data em que a seguradora programa o pagamento da indenização integral. Vale ressaltar que, mesmo que o segurado não tenha utilizado o número total de diárias disponíveis, a cobertura será encerrada nessas datas. Caso o segurado deseje continuar com o carro reserva após o término da cobertura, ele poderá fazê-lo. Porém, terá que arcar com os custos adicionais das diárias diretamente com a locadora. As condições estabelecidas pelas locadoras de veículos também devem ser observadas. A maioria exige que o condutor tenha no mínimo 21 anos, possua a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, há pelo menos 2 anos, e disponha de um cartão de crédito com limite suficiente para o bloqueio de um valor calção, que serve como garantia em caso de danos ao carro. Esse valor calção varia conforme a locadora, mas geralmente fica entre R$ 800 e R$ 1.500. Além disso, muitas locadoras oferecem apenas carros de modelos simples com câmbio manual. No entanto, o segurado pode optar por pagar uma diferença para acessar veículos de categoria superior, como aqueles com câmbio automático ou mais equipamentos.
É importante discutir com o corretor de seguros as opções disponíveis com a seguradora contratada. Outro ponto importante é o seguro do carro reserva. Algumas seguradoras incluem automaticamente a cobertura para o veículo alugado, abrangendo tanto danos ao carro quanto eventuais danos a terceiros durante o período de uso. Isso elimina a necessidade de contratar um seguro adicional oferecido pela locadora, mas é sempre recomendável verificar os limites e as condições dessa cobertura com o corretor de seguros. Caso a seguradora não ofereça essa cobertura, é altamente recomendável contratar o seguro diretamente com a locadora para evitar problemas em caso de acidentes. Reintegração de diárias e situações especiais. Agora vamos falar sobre a reintegração de diárias. Algumas seguradoras permitem que, após o uso das diárias contratadas, o segurado tenha o direito de recarregar seu saldo de diárias para novos sinistros que possam ocorrer durante a vigência da apólice. No entanto, nem todas as seguradoras oferecem essa opção. Em alguns casos, as diárias são consumidas ao longo do período de cobertura, e uma vez esgotadas, o segurado não terá direito a um novo carro reserva em caso de outro sinistro. Por isso, é essencial verificar com a seguradora ou corretor se a reintegração está prevista no contrato. Outro ponto que merece destaque é o tratamento dado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Se o segurado precisar de um veículo adaptado, a seguradora deve providenciar um modelo adequado junto à locadora. Caso isso não seja possível, algumas seguradoras oferecem alternativas, como o pagamento de um valor para a utilização de aplicativos de transporte ou até a contratação de serviços de transporte privado. Essa flexibilidade busca garantir que todos os segurados tenham acesso a uma solução que atenda às suas necessidades, independentemente de suas limitações físicas. Considerações finais e importância da cobertura de carro reserva. A cobertura de carro reserva é extremamente útil em diversas situações, especialmente em cenários onde a mobilidade é uma necessidade diária. Imagine uma pessoa que depende do carro para trabalhar ou para realizar atividades essenciais no dia a dia. Em caso de sinistro, o carro reserva pode ser uma solução eficiente para minimizar o impacto da indisponibilidade do veículo principal. No entanto, a contratação dessa cobertura deve ser avaliada conforme as necessidades individuais de cada segurado. Aqueles que utilizam o carro com frequência, seja para trabalho ou questões pessoais, podem se beneficiar significativamente dessa cobertura. Por outro lado, pessoas que não dependem tanto do veículo devem considerar se o valor adicional é justificado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e familiares e, claro, se inscrever no canal da Almani Corretora de Seguros. Assim você fica por dentro de todas as nossas dicas e novidades sobre seguros, além de garantir a melhor proteção para o seu carro, casa e muito mais. Não perca tempo. Entre em contato para cotações e aproveite as melhores condições do mercado. O link está na descrição do vídeo.